Fala galera, beleza? Tudo bom? Bom, tô aqui então para continuar com vocês a parte de falamos sobre diluição, falamos sobre misturas de soluções com o mesmo soluto e mesmo solvente sem reação. E aqui a gente está para falar de um pouquinho mais difícil, certo? De enxergar, que é mistura de soluções ainda, sem reações ainda, porém com solutos diferentes. Fechado? E claro, continua o mesmo solvente. Então a gente está para falar de eu tenho substâncias diferentes dissolvidas na mesma coisa. Essa é a ideia. Tem dois jeitos de acontecer. Sem íon comum, então eu ter duas substâncias que simplesmente não se misturam, mas não tem nada parecido uma com a outra. E com íon comum, então eu tenho duas substâncias diferentes, mas que por um íon ter ali, eles são em comum. Então eu tenho um íon em específico, por exemplo, NaCl, KCl. Você tem o Cl nas duas substâncias em comum. Então a gente chama de íon comum. E galera, esse aqui de longe é o mais importante. Geralmente é aquele que te dá problema lá em equilíbrio químico mais pra frente. Então fica de olho nisso aqui, hein? Fica de olho no que eu vou falar. Primeiro, vamos para a parte fácil, que é sem o íon comum. Galera, vamos supor que eu tenho uma concentração de uma substância qualquer e outra totalmente diferente dela. E eu misturo as duas e elas não se misturam, beleza? Como que eu posso afirmar em relação à concentração final do AB ou a concentração final do CD? Se a gente olhar os íons que formam num exemplo, A+, B-, C+, D-, todos diferentes entre si, beleza? Então, sem problema nenhum. A gente só tem que tomar cuidado com um detalhe na hora de ver isso certinho. Se a gente for fazer a concentração dos íons, a gente tem que levar em conta duas coisas: a ionização e a dissociação. Então a gente tem que levar em conta isso porque se eu tiver, por exemplo, CaCl2, eu tenho Ca2+, mais 2Cl-. Então se eu falar da molaridade do meu cloreto de cálcio, a molaridade do Cl-, do íon Cl-, é o dobro, beleza? Então tem que tomar cuidado com a ionização e dissociação para eu poder olhar os meus íons. Fechado? Vamos supor que é tudo 1 para 1 aqui, só para a gente ter um efeito de detalhes para eu poder te explicar isso aqui. Então, galera, o A, ele é único, o B também, C também, D também. Então, se eu tinha uma concentração, por exemplo, de AB, uma concentração, uma molaridade de AB, ela é igual à molaridade de A e igual à molaridade de B, certo? Aqui eu tenho a mesma coisa, molaridade de CD é igual a molaridade de C mais molaridade de D, porque eu estou comparando coisas que são 1 para 1, beleza? Então só por isso que eu posso afirmar essas coisas. Aí o que acontece? Galera, molaridades são iguais, mas eu tenho mols de coisas diferentes, beleza? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se eu pegar o número de mols de qualquer um aqui, se eu pegar número de mols de AB, no começo e no final, eu tenho a mesma quantidade. Por quê? Porque o outro não é AB, o outro é CD, uma coisa totalmente diferente, beleza? Só que tem uma coisa que é igual entre os dois, que é o solvente. Então é basicamente eu pegar um suco que seja de uva e o suco de morango e os dois não se misturam. Mas eu coloco todo mundo no mesmo lugar. Pô, o que eu estou aumentando ali em relação aos dois? A água. Eu estou aumentando o solvente. Então sempre que eu fizer isso, eu diminuo a concentração dos dois. Beleza? Porque a única coisa em comum é a água, é o solvente que tem entre eles. Então se eu tinha 200 ml e eu coloquei uma solução que tem mais 200, no final eu tenho a mesma quantidade de mols aqui, mas num volume dobro, em 400 ml. A concentração vai mudar, beleza? Então eu posso falar que o NaB de antes é igual o de AB depois. E galera, isso aqui é molaridade de AB vezes volume de AB. Deixa eu tirar aqui. É igual molaridade de AB como sendo o final, no fim, vezes volume de AB no fim, certo? Isso aqui, galera, serve tanto para o AB, quanto para o A mais B menos, tanto para o CD, C mais, D menos. Lembra que para os íons
é importante a forma de ionizar e a forma de dissociar, que talvez possa mudar isso, beleza? Mas de modo geral, a gente pode falar que essa é a fórmula que vai acontecer, aonde eu tenho que esse volume de AB no final é o volume ou melhor, vamos escrever como volume total. Esse volume total é o volume de AB mais água, mas no geral solvente, que veio da onde? Que veio da segunda substância. Beleza? Deu para entender isso? Então eu tenho concentração, número de mols, certo? Número de mols de uma das soluções, beleza? E eu entro só com o solvente da outra solução, porque o soluto dele não vai importar para a minha solução primária, beleza? Minha solução de AB não tem nada a ver com a de CD, beleza? Se eu misturar as duas, elas só vão compartilhar o mesmo solvente, mas de resto nada vai ser igual, semelhante, o que for, beleza? Por isso que eu consigo fazer diferente. Fechou? Sim. Então essa parte é mais tranquila. A segunda parte, agora, se eu esquecer a parte que não tinha íon comum e de repente aparecer, igual aquele exemplo do NaCl, KCl, eu tenho o comum que é o cloro ali. Aqui no meu exemplo geral eu tenho que A+, e B- são os íons de AB e C+, e B- de novo são os íons de CB. Galera, eles têm um íon comum, eles não vão se misturar, não vão fazer reação de dupla troca nem nada do gênero. Beleza? Então, qual que é o problema aqui? Se ele perguntar a concentração de AB final, é exatamente igual a esse. Beleza? Exatamente igual. Se ele perguntar a concentração de CB como um todo, é exatamente igual. Se ele perguntar a de A+, como não tem mais outro íon parecido com ele, igual a ele, é exatamente igual a esse aqui. Quando que vai dar o BO? Se ele perguntar, e ele vai perguntar, do íon que está em comum, do B-. Então, galera, presta atenção, eu tenho coisas diferentes, porém que geram um íon parecido, um íon igual entre eles, certo? Se eu somar o tanto que forma de B- com o tanto que forma de B- da outra substância, vai dar um resultado, beleza? E galera, se B- é igual a B-, só muda a concentração, se esse era muito parecido, basicamente falando que é a mesma coisa de uma diluição, aqui vai ser de uma mistura de soluções, só que com solutos iguais. Então é isso que eu vou ter aqui. Por quê? Porque ele vai perguntar e você vai ter que olhar sobre a perspectiva do íon que está nas duas soluções, certo? Que quando eu vou misturar, ele vai estar ali como um todo e eu vou ter que somar os dois. Então se ele perguntar de qualquer outro íon ou das concentrações das soluções como um todo, de AB e CB, é igual ao anterior. Só que se ele perguntar do íon comum, você vai ter que fazer que o número de mols de B- que veio do AB, somado com o número de mols de B- que veio do CB, é igual ao número de mols total, que é exatamente a mesma coisa que eu mostrei para você em mistura de soluções do mesmo soluto. Beleza? E daí isso aqui eu vou abrir como? Ó, número de mols vira, por aquela formulinha que a gente já viu, molaridade desse cara aqui. Então, ó, do B- em relação ao AB, vezes o volume de AB. Certo? Aqui, mais molaridade de B- em relação à concentração de CB, mais, não mais, volume de CB. Isso é igual a molaridade total vezes o volume total. Lembrando, galera, que esse volume total nada mais é que o volume de AB mais o volume de CD. Ou seja, o volume das duas soluções somadas. Beleza? Então eu tenho a mesma fórmula da mistura de solutos iguais. Beleza? Porque eu estou vendo da mesma perspectiva que está em concentrações diferentes e volumes diferentes, mas do mesmo íon. Antes a gente considerou para a mesma substância como um todo, mas aqui é para o mesmo íon, para o íon que está em comum. Beleza?
Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Qualquer dúvida, eu estou disponível para responder no WhatsApp, onde vocês precisarem, me chama. A gente vai fazer bastante exercício sobre isso, então fica ligado na live, não deixe de participar, que a gente vai estar junto lá. Fechou? Beijo no seu coração. Até a semana que vem. Só para constar que eu já estava esquecendo. Galera, isso aqui, ó, essas fórmulas com molaridade, serve a mesma coisa para concentração comum, beleza? Por quê? Porque daí, em vez de considerar a dedução com o número de mols, eu considero com a massa. A massa de íon B-, com a massa de íon B-, serve para a mesma ideia. Vai chegar na mesma coisa que é o C1, V1, C2, V2, ou CA, VA, CB, VB, certo? Que você vai somar os dois e vai dar o total, beleza? Aqui a mesma coisa, que você vai fazer a diluição, porque nem tem nenhum outro íon parecido ou outra substância parecida, então nada mais é que uma diluição. Você vai usar a mesma forma de diluição, tanto em molaridade e pode ser também em concentração comum, pela dedução da massa, que é a mesma coisa da dedução do número de mols, porque não vai alterar. Bom, galera, então vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui que eu trouxe para vocês em relação a isso, e toma cuidado com esse exercício que ele tem os dois, beleza? Vê isso aqui, ó. Adicionando 25 ml de uma solução 0,1 molar de KCl com 100 ml de uma solução 0,1 molar também de MgCl2, de cloreto de magnésio, quais as concentrações dos íons dessa solução? Pô, olha que perguntinha bonita. Dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra do que eu falei? Perguntou concentração de íon? A gente tem que fazer aqui a dissociação. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Vamos ver que íon tem e quanto do íon tem. Então, ó, primeiro, do KCl, eu tenho, de modo geral, K+, Cl-. Se ele é 0,1 mol, 0,1 molar, aqui ele é 0,1 molar também, 0,1 molar de Cl- também. E olha que importante isso. MgCl2, eu tenho Mg2+, mais 2Cl-. Onde dá o perigo? 0,1 também, 0,1 molar, 0,1 molar também, e aqui 2 vezes 0,1 mol por litro, galera. E isso aqui dá 0,2 molar. E ó que doideira. Por quê? Ele quer saber a concentração do K+, do Mg+, e do Cl-. Só que, ó, K+, eu só tenho íon potássio, eu só tenho em cima. Beleza? O resto não é íon potássio. Beleza? Magnésio, eu só tenho embaixo. O resto não é íon magnésio. Só que o Cl- é o íon comum. Então eu tenho uma mistura dos dois casos. Tanto sem íon comum, que é o que eu vou analisar do potássio e do magnésio, quanto com íon comum, que é o do cloro menos. Beleza? Então dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Então a ionização foi. Agora a gente vai fazer o cálculo. Beleza? Eu tenho, primeiramente, pro potássio, pro K+. Vamos lá. Eu tenho a concentração desse íon, beleza? E o resto não me importa. A concentração dos outros íons não me importa. O que vai me importar? O quanto de ml eu tenho dele, que são 25 ml, beleza? E o quanto eu vou colocar para juntar. Porque lembra que é uma mistura de solventes, beleza? O K+, eu considero só ele, porque o resto não influencia. Então eu tenho molaridade do K+, vezes o volume de KCl, beleza? Isso é igual a molaridade do K+ no final, total, vezes o volume total. Então eu vou ver a concentração de íon K+, depois da mistura, depois da diluição, beleza? Ai, senhor, mas não é água. Você está colocando uma solução que não tem íon potássio. Então é como se fosse. Molaridade de K+, 0,1. Volume de K+. Galera, volume é aqui em cima, 25 ml. Posso deixar em ml porque o outro lado também vai ficar e vai cortar.
Concentração final de K+, é o que eu quero saber, vezes o volume total, que nada mais é do que 100 de uma mais 25 da outra. Então, eu tenho 125 ml no total. Galera, você pode sair cortando e simplificando. 25 por 125 dá 1,5. Então, a molaridade de K+, nada mais é que 0,1 dividido por 5. Molaridade de K+, todo mundo sabe fazer isso aqui? Eu posso escrever como, por exemplo, 10 vezes 10 a menos 2. Ó, 10 vezes 10 a menos 2 por 5. Por quê, senhor? Porque eu tenho aqui, ó, 0,1. Anda uma casa, 1 vezes 10 a menos 1. Anda mais uma, 10 vezes 10 menos 2. Por quê? 10 por 5 eu sei fazer. 10 por 5 dá 2. 2 vezes 10 a menos 2 molar. Lembra que molar é a mesma coisa que mol por litro, eu posso escrever um Mzão. Ou você volta e faz o 0,02 molar. Essa é a concentração do íon K+. Beleza? Galera, continuando. Concentração do íon Mg2+. Galera, do Mg2+, eu tinha gravado outro e eu tinha esquecido de colocar uma virgulinha que saiu errado. Então, ó, isso aqui é só para mostrar bonitinho como é que fica. Fechou? Do Mg2+, como eu só tenho ele na solução, certo? É como se fosse uma diluição, colocando outra solução completamente diferente. Então, eu tenho aqui, tem ele, coloquei outra totalmente diferente sem misturar, nada mais é do que uma diluição. Então, eu tenho a molaridade do Mg2+, em relação ao MgCl2, isso vezes o volume de MgCl2, que é 100, isso é igual a concentração molar de Mg2+, total, vezes o volume total, que é 100 mais 25, 125. Esse valor aqui a gente tem, então a gente sabe que ele vale 0,1. Então eu tenho 100 vezes 0,1. Isso aqui dá 10, beleza? É igual a Mg2+ vezes 125. Mg2+ total. Concentração molar do Mg2+ total é igual a 10 dividido por 125. Isso aqui dá 0,08 molar, igual eu anotei aqui para vocês, bonitinho. Eu tinha feito outro que tinha dado 0,8. E daí eu fui olhar depois para conferir, e olha que coincidência, porque é legal eu falar, não tenho por que esconder. Eu fiz aqui, deu 0,8 na minha cabeça, eu notei aqui, e a hora que eu fui comparar, ele era 0,1, virou 0,8. Então quer dizer que eu coloquei uma outra concentração, uma outra solução, que não tinha Mg, então eu só diluí o Mg com outra solução e deu uma concentração maior. Quando eu olhei isso, eu falei, opa, uma coisa está errada. Então por isso que eu estou trazendo aqui, e 0,08, 0,1 diminuiu para 0,08. Top! Aí dá a diluição bonitinha que a gente falou. Agora, para fazer o do Cl-, que lembra aquele que tem o íon em comum, o que eu tenho que fazer? Ó, lembra dessa partezinha aqui, vou apagar o K+. Então, o K+ deu 0,02. Eu vou anotar ali para a gente poder comparar depois, ó. K+. Assim que eu consegui. Molaridade do K+, deu 0,02 mol por litro molar. Molaridade do Mg2+, deu 0,8 molar. Vamos ver o quanto vai dar do Cl-. Então, ó, deixa eu jogar o apagador aqui. Cl-. Por que do Cl- é diferente? Porque eu tenho a molaridade do Cl- em cima e do Cl- embaixo. Então, eu vou ter que somar a dos dois antes. Beleza? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer a molaridade do Cl- pro KCl, no KCl, vezes o volume de KCl, que é o volume que eu tinha o Cl- em cima.
Isso mais molaridade do Cl- no MgCl2, que é o que está aqui embaixo, vezes o volume de MgCl2. Aí, o que eu vou ter que fazer? Ó, deixa eu apagar o apagador que eu joguei no chão aí, ó, cuspindo no prato que comeu. Aí, eu tenho que terminar. Tem que ter um igual. Isso é igual a molaridade de Cl- total vezes o volume total. Lembra que o volume total é a soma dos volumes. Ó, vem comigo. M de Cl- do KCl, ó. Molaridade do Cl- do KCl vale 0,1. Vezes volume de KCl, 25 ml. Mais molaridade do Cl- no MgCl, 0,2. Volume de MgCl, 100. Isso é igual o que eu quero, molaridade de Cl- total, certo? O volume total é só somar os dois, 125. Bom, vamos fazer aqui bonitinho. 0,1 vezes 25 dá 2,5, mais 100 vezes 0,2, isso aqui dá 20, beleza? 20. Então eu tenho muito mais desse do que o do de cima, tanto pela molaridade mais elevada, que é o dobro, quanto por 4 vezes o volume, tanto que se a gente fizer isso vezes 2 vezes 4 dá o 20. Quem brisou só segue, vem comigo. Molaridade total de Cl- vezes 125. Aqui nessa parte da conta eu tenho 20 mais 2,5, eu tenho 22,5. É a molaridade do Cl- total vezes 125. Galera, molaridade do Cl- total é 22,5 por 125. E isso aqui vai dar exatamente 0,18 mol por litro, 0,18 molar. Então eu vou vir aqui e vou escrever o meu querido molaridade do Cl- 0,18 mol por litro. Beleza? Comparações que eu botei ali para a gente comparar, certo? K+, íon potássio, 0,02 tinha 0,1 de molaridade. Diminuiu. Por quê? Porque a gente fez a diluição. Beleza? Mg tinha 0,1 aqui, ó. Foi para 0,08 molar. Beleza. Top. Tá aqui. Diminuiu. Diluição. Agora, do cloro menos, estava entre 0,1 e 0,2. Tem que dar o resultado isso. Lembra que é o resultado que a gente espera da concentração quando a gente tem uma mistura de soluções que tem o mesmo soluto. Então, tinha que dar um valor entre. E deu 0,18 mol por litro. Beleza? Então, isso aqui é importante pra gente. Por quê? Porque no de baixo a concentração era maior. Óbvio que ia estar mais perto dela. Beleza? Então, essa é a ideia do que a gente queria falar hoje, do que a gente queria tratar hoje. Fechou? Então, galera, se você procuraria essas alternativas, daria tudo certo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Não esquece, segunda tem exercício. Fui!